Vamos lá, gente, vamos lá, voltando. Estamos aí no nosso quinto vídeo da Lei de Diretrizes e Bases e a gente agora vai adentrar nas características das etapas e aí das características da própria educação básica, tá bom? A gente conversou no nosso vídeo anterior que a gente divide aí os dois níveis, a educação básica e a educação superior, e agora a gente vai adentrar basicamente dentro da educação básica. Todas as características dela nesse vídeo a gente deve conseguir trabalhar, tá bom? Então, olha aí comigo. Esse quadro você já conhece, não já conhece? A gente conversou agora com ele. Então, o objeto do nosso estudo agora é a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? Vamos em frente. Quem é a educação básica? É a etapa de formação comum de exercício da cidadania, né? Tem como finalidade exercício da cidadania, preparação para o exercício da cidadania, a progressão no trabalho e em estudos posteriores, beleza? Essa é a grande descrição para a educação básica, um espaço de formação comum para construir um aluno ligado ao exercício da cidadania, que consiga prosseguir no trabalho, com sua formação para o trabalho, e estudos posteriores no ensino superior. Atenção. Vocês viram a atenção aqui? Tá vendo por que ele está em vermelho? Porque é para lhe chamar a atenção. Artigo 23. Muitas questões de prova, gente, costumam cobrar o artigo 23, conforme está descrito aqui, tá bom? A educação básica pode se organizar em séries, pode se organizar em períodos semestrais, pode se organizar em ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outro critério, por forma diversa de organização e o mais importante, sempre que o interesse do processo de ensino, ou sempre que o processo de aprendizagem for justificativa e recomendar essa organização, a gente vai ter uma organização diferente daquela que a gente costuma ter. Então a gente costuma ter aí a organização em séries ou em anos, né? Mas aí alguns sistemas de ensino querem organizar em ciclos. Pode, Carlinhos? Pode. Pode organizar em semestres a educação básica? Pode. Pode ter o ensino médio semestral? Pode. Está dizendo aqui, ó, períodos semestrais, pode ser em ciclos, em séries anuais. Então, isso aqui, gente, é o que autoriza a criação de educação em ciclos, que é o que a gente mais tem ouvido aqui no Distrito Federal, e a organização do ensino médio dentro da semestralidade mais próxima da ideia da educação superior. Isso justifica? Justifica. Esse é o artigo de número 23. Organizar em ciclos e em semestres, nas pesquisas atuais, tem mostrado que a gente consegue resultados mais palpáveis. Resultados em educação, gente, estão geralmente ligados a dados estatísticos e às avaliações de larga escala. E isso tem mostrado que estes alunos dos ciclos e da semestralidade têm ganhado vantagem em relação aos períodos anuais e semestrais. Porém, muitos professores ainda são negativos a essa ideia de ciclos e de semestralidade, porque desconhecem as propostas ou não entendem que a formação em ciclos e na semestralidade é uma proposta de trabalho formativo. E esse trabalho formativo exige acompanhamento, exige que o professor trabalhe mais próximo do aluno e que ele não esteja numa relação verticalizada, que é o que acontece, né? Professor num tópico, aluno em outro. Essa relação não pode existir num processo de ciclos, num processo de semestralidade, como a gente tem se instaurado aqui no Distrito Federal. A relação precisa ser cada vez mais horizontalizada, pensando num processo de construção, de transformação, que o aluno é parte dele, não que o professor é dominador do conhecimento, tá bom? Então, isso aqui não pode mais existir e a gente precisa de um processo formativo cada vez mais e um processo de transformação, e a Lei de Diretrizes e Bases traz essa concepção dentro do seu texto, dentro do seu normativo. Vamos lá de regras para a educação básica. É possível reclassificar os alunos. E Carlinhos, o que é reclassificar os alunos? Olha para mim. O meu pai, ele tinha estudado lá no interior do Piauí. E aí ele tinha aprendido a ler um pouquinho, fazer algumas contas matemáticas, conhecido um pouco do mundo. Lá ele tinha estudado até a 3ª série. E aí ele veio para o Distrito Federal aqui, formou sua vida, trabalhou, tornou-se servidor, mas não havia dado continuidade aos estudos. E aí num certo momento ele falou, eu quero fazer a continuação dos meus estudos. Foi à escola para fazer sua matrícula. E aí quando ele fez a sua matrícula, as pessoas que lá estavam perguntaram, né, o secretário, cadê o seu histórico escolar, senhor Manuel? E aí sabe o que ele falou? Eu não tenho. Tentou achar o histórico, né? Ligou algumas pessoas, foi até a antiga escola e lá não se encontrava mais escola, os documentos haviam sido extraviados. Então,
na escola que ele estava, né, lá que ele se matriculou, houve um processo de reclassificação. Fizeram com ele um estudo do que ele tinha de habilidades, do que ele tinha de competências já, do que ele já havia construído durante ao longo da vida, e reclassificaram ele em uma série lá do ensino fundamental. Essa reclassificação que houve fez com que ele pudesse prosseguir nos estudos, mesmo sem o histórico inicial. Essa reclassificação, ela está disciplinada dentro da LDB, lá no artigo de número 23, tá bom? Então não se perde, essa é uma das características que a educação básica tem. Seguindo em frente, a gente pode ter adequação do calendário escolar. Senhores, já para lembrar, o nosso calendário escolar tem 200 dias letivos obrigatórios e 800 horas de efetivo trabalho educacional também obrigatórias. Mas eu posso adequar este calendário escolar? Pode. A adequação ela é bem tranquila. Geralmente acontece nas escolas do campo, né? A gente pode se adequar aos períodos de plantio, aos períodos de colheita. Todos esses períodos podem ser adequados ao calendário escolar. Então, no período de plantio, o recesso escolar vai ficar no período de plantio. No período de colheita, as férias. Então, eu posso organizar isso. Só para vocês terem uma ideia bem tranquila, ano passado a gente teve aqui no Brasil um grande evento mundial. Qual foi o grande evento mundial que a gente teve aqui no Brasil? Isso mesmo, vejo que você está ligado. A gente teve a Copa do Mundo. A Copa do 7-1. A Copa do Mundo aconteceu em que mês mesmo, gente? Entre os meses de junho e de julho. Junho e julho. O recesso escolar geralmente acontece no meio do mês de julho. Mas para adequar ao grande evento da Copa, ó aqui, ó, adequação do calendário escolar, houve recesso maior, aqui no DF a gente teve recesso de 30 dias, entre junho e julho. E adequamos o calendário escolar. Não se deixou de cumprir os 200 dias letivos, muito menos as 800 horas de trabalho efetivo. Senhores, deixa eu te falar uma coisa. Lembra lá quando eu falei das atribuições dos estados e falei que eles podiam colocar normas complementares? Aqui no DF, a gente não cumpre apenas 800 horas. A gente cumpre 200 dias letivos. E cumpre 1.000, eu disse 1.000 horas. E Carlinhos, o DF pode modificar o que está na Lei de Diretriz e Base? Ele modificou, gente? Olha para mim. Ele modificou? Não, claro que não, gente. Ele expediu norma complementar que era mais ampla do que a LDB. Favorecia ainda mais o processo de aprendizagem dos alunos. Então, ele ampliou a ideia. Eu tenho 200 dias letivos, mantenho isso, que a LDB já diz, mas eu amplio a carga horária. Se era de 4 horas diárias nos outros estados, o mínimo, né? Aqui no DF a gente tem uma carga diária de 5 horas. Eita, Carlinhos, pode isso? Claro que pode. A expedição de normas complementares, que é também uma das atribuições dos estados e dos municípios, tá bom? Então aqui no DF a gente já tem isso. Lembrando que esse calendário pode ser adequado de acordo com as peculiaridades locais e esse calendário tem um mínimo. Lembrando do mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar. Isso quer dizer o quê, Carlinhos? Aqueles dias que não tem aluno, ou professor, só o professor na escola, reunião de pais, pode ser contado como dia de efetivo trabalho? Não. O dia de efetivo trabalho é aquele dia que há a construção de aprendizagens. O aluno está lá, o professor está lá na construção, se os pais forem convidados também podem estar, mas não pode colocar um dia de reunião de formação de professores apenas, entende? Esse dia não é contado como dia efetivo trabalho escolar. E lembrando, aqueles exames finais não contam nesses 200 dias letivos, tá bom? São 200 dias de efetivo trabalho, 800 horas, excetuando aqueles dias que são utilizados para os exames finais. Tá bom? Vamos em frente. Lá no artigo 23 ainda, ele colocou as formas de classificação. E aí, como que são essas formas de classificação, Carlinhos? As formas de classificação podem ser por promoção, transferência ou independentemente da escolarização anterior. O que é isso, Carlinhos? O que é isso? Por promoção, é aquela mais comum que a gente tem, né? Quando o aluno estudou, e aí ele pega e passa, né? Passou de ano, estava naquela escola, estava no 2º ano, aí foi aprovado para o 3º ano. Essa é a forma de promoção. Essa promoção é a mais tranquila e a mais comum que existe. Essa é uma forma de classificação, de classificar os alunos, tá bom? Aquele período anual ele vai passando de série em série por promoção. Pode ser por transferência. O aluno estava no 2º ano aqui, foi aprovado e transferiu-se para outra escola. Estava na escola A, passou para a escola B. Aqui ele vai cursar o 3º ano, ok? Essa forma de classificação é a forma de classificação por transferência.
ok? E ainda pode ser independentemente de escolarização anterior, como é o caso da reclassificação. A reclassificação também é forma de classificação, né? É uma ideia de trabalho. O aluno está estudando, vamos supor que está aqui no primeiro ano do ensino fundamental, tem habilidades, competências interessantes, já tem maturidade, eu quero que ele vá para o terceiro ano. Posso fazer isso? Ele não vai estar aqui no segundo? Posso. Independentemente da escolarização anterior, a gente pode fazer a classificação dos alunos. Uma coisa engraçada. As instituições escolares que adotarem a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, observando o sistema de ensino e seu currículo. O que é essa tal progressão parcial? Aqui no DF é a tão criticada dependência, onde o aluno pode ser aprovado aqui do sexto ano para o sétimo ano, mesmo tendo sido retido em até 2 disciplinas. E aí aqui no sétimo ano ele faz todas do sétimo ano, mais as 2 disciplinas que eram do sexto ele não conseguiu ser aprovado. Tá bom? Então essa dependência tem amparo legal, mas precisa ser regulamentada pelo sistema de ensino. Tá bom? Então a gente tem aqui algumas regras da educação básica. A gente conversou aí de reclassificação, adequação do calendário, o calendário e as formas de progressão. Vamos em frente aí. Ainda são questões do artigo 23, tá bom? Estava lá no artigo 23, vamos terminá-lo agora. Alunos de séries diferentes com níveis equivalentes de adiantamento da matéria podem estar na mesma sala para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outro componente curricular. Olha aqui. Numa mesma sala eu posso ter um aluno de 10 anos e um homem de 40 anos. Certo ou errado? Certo. Principalmente quando eu estiver tratando de língua estrangeira moderna, de arte, de música, que são também componentes aí da educação básica. Mas aí a gente está avaliando, não é a idade, a gente está falando do grau de conhecimento daquele ponto específico. Aqui no DF a gente tem centros interescolares de línguas, né? Esse centro interescolar de língua pode ter alunos de 10 anos e alunos de 40. Se os dois tiverem o mesmo nível de proficiência na língua estrangeira, eles podem estar na mesma turma. É isso que acontece nas escolas de idiomas, não é? Um curso de arte, um curso de fotografia. A gente vai ter lá pessoas de várias idades. Não importa a sua formação, importa o grau de conhecimento naquele campo específico. E o artigo 23 diz que isso é possível. Tá bom? Principalmente para artes, inglês, música, mas também pode se abranger para outros. Então a gente pode ter salas multisseriadas, né? Uma justificativa disciplinada aqui também nesse instrumento jurídico, tá bom? Seguindo em frente, a gente agora vai falar de avaliação aí no artigo 24, né? Inciso 5, a linha de A a E. Vamos lá. Como deve ser a avaliação de rendimentos aqui na LDB? A avaliação deve ser contínua e deve ser cumulativa. Ela deve dar mais ênfase aos aspectos qualitativos do que os quantitativos. Ela é cada vez mais processual e menos pontual, então ela dá menos ênfase àquele resultado final do processo. Essa avaliação aqui, gente, essa descrição contínua, cumulativa, qualitativa, processual, é a característica da avaliação formativa. E a lei já trouxe essa descrição, essa teoria educacional dentro do corpo da lei, que ela não quer uma avaliação excludente, ele quer uma avaliação que inclua o aluno, que traga ele para a seara da aprendizagem, não para a seara da exclusão, da evasão, tá bom? Então, esse cuidado aqui a gente já teve na LDB. Pode acontecer aceleração para os alunos que estão em distorção em idade série? Pode. Os alunos que têm distorção em idade série podem, né, ter aceleração de estudos. E aí a gente vai ter classes de distorção idade ano, CEDIA. A gente vai ter programas específicos disso, né? Programas específicos que podem fazer essa aceleração de estudos. Eu posso ter avanços por verificação de aprendizagem. E aí, quer que eu te dê um exemplo? O Enem é um avanço assim, quando ele usa a sua característica certificadora. Como assim, Carlinhos? O indivíduo lá, gente, que tem mais de 18 anos e conseguir uma nota mínima no Enem, pode ter o certificado de ensino médio. Então, ele avançou nos estudos após uma verificação de aprendizagem. Tirou 550 na redação, 450 lá na prova objetiva. Por isso,
pode ter o avanço dos seus estudos. Então, ele vai ter o certificado de ensino médio. Tá bom? Pode ter aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. O que é isso, Carlinhos? Eu já estudei parte disso, não preciso continuar a fazer isso. Pensando na faculdade, eu fiz lá o curso de biologia. E lá eu fiz uma disciplina chamada metodologia do ensino. Quando eu fui fazer pedagogia, eu pude aproveitar essa disciplina? Pude. Então, o que eu já havia concluído com êxito, eu tive aproveitamento. Tá bom? Isso aqui foi apenas um exemplo, senhores. A recuperação, ela é obrigatória. E ela não vai acontecer no final do processo, porque preferencialmente ela acontece paralela ao processo, juntinho dele, tá bom? Então, o aluno vai estudando e vai recuperando aquilo que ele já aconteceu. Então, ele segue e recupera aquilo que ele não está bem ainda. Segue e recupera aquilo que ele não está bem. Também princípio da avaliação formativa. A disciplina, como isso vai ser organizado, a logística da recuperação, vai estar descrita no regimento escolar, da própria escola. Ela diz como vai acontecer essa recuperação. O que se sabe é que ela é obrigatória, tá bom? Não pode esquecer disso. Vamos em frente. Frequência escolar mínima. O aluno tem que ter frequência mínima de 75%. Porque se ele faltar mais do que isso, ele automaticamente será retido por faltas. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Sempre que o aluno é um aluno faltoso, eu preciso fazer a notificação. E a notificação é dos pais, do Conselho Tutelar, do Ministério Público. Então, não há que se pensar que os alunos podem andar por aí sendo retidos por infrequência escolar. A grande ideia é que eles sejam sempre notificados e que esse problema seja corrigido, tá bom? Vou te pedir uma atenção especial, porque lá na educação infantil eu vou falar algo um pouco diferente, tá bom? Mas fica atento, essa é a regra geral, tá bom? A regra geral, frequência escolar é mínima de 75%. A escrituração escolar, expedição de certificados, diplomas, históricos, sempre vai ser feita por quem? Sempre vai ser feita por escolas. Não pode ser pela regional de ensino ou pela secretaria de ensino. Essa escrituração sempre acontece em uma unidade escolar, tá bom? E a gente vai ter que ter condições adequadas de trabalho, né? O professor precisa disso. E qual é o grande lance? É pensar no número de alunos por professor, carga horária de trabalho e condições materiais. Isso aqui quem deve fazer é o sistema. A gente deve cada vez mais alcançar isso a fim de alcançar a tão sonhada qualidade do ensino. Qualidade do ensino. Essa qualidade do ensino, então, está baseada numa relação número de alunos-professor, a carga horária de trabalho do professor para estar em sala de aula, para ambientes de planejamento e avaliação, e ainda as condições materiais que aquele estabelecimento dá para que o ensino seja formalizado. Senhores, finalizamos aqui uma ideia de educação básica de organização, tá bom? Agora a gente segue para cá falando um pouquinho do currículo escolar. Esse currículo escolar, na educação básica, ele se divide em duas partes. Na parte diversificada e na base nacional comum. Essa base nacional comum, ela está ligada às principais disciplinas que a gente vê aí, né? Que a gente conhece e teve contato durante a escola. Porque as da base diversificada, na sua grande parte, podem ser diversificadas de escola a escola. Então, cada escola tem uma diferente. Por isso, eu digo que essas aqui são aquelas que a gente tem mais contato, porque são iguais a todo mundo, né? O conhecimento, a parte da leitura e da escrita, o conhecimento do mundo matemático, o mundo das ciências, né? O ambiente físico, e aí eu digo química, física, biologia, o contexto social, que aí eu digo história, geografia, sociologia, filosofia, tem a educação física, tem o ensino religioso para o ensino fundamental, também é da parte base, também é da parte da base nacional. E gente, o que foi, né? Problemas para escrever, professor Carlinhos? Religioso. E aqui na parte diversificada, a gente tem a língua estrangeira moderna, que é uma escolha da comunidade escolar. Além disso, a gente tem os projetos interdisciplinares. Esses projetos, eles ocupam uma boa carga do currículo escolar, estão ligados às necessidades de cada comunidade. Lembrando, essas duas partes, gente, essa divisão, ela é meramente didática, tá bom? Ela não deve acontecer na vida prática. Por quê? Uma parte complementa
complementa a outra. As duas, gente, são complementos, né? Elas não vivem sozinhas. Então, essa divisão ela tem que ser feita sempre com o sinalzinho aqui da adição. Uma complementa a outra. Para quê? Para o enriquecimento, para ampliação, diversificação e desdobramento dos conteúdos. Então, eu preciso pensar numa base comum, numa base diversificada. E para quê? Para que elas se complementem e a gente consiga ter o nosso aluno conhecendo sobre todo o mundo, tá bom? Sobre o currículo escolar, um cuidado que eu queria que você tivesse. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional a ser complementada em cada sistema e em cada estabelecimento por uma base diversificada, a gente falou agorinha, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do educando. A gente está falando aqui também dos temas transversais que são eleitos pelas diretrizes de cada secretaria de ensino, pelos documentos oficiais e pela legislação. A parte comum é o estudo da língua portuguesa, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Nessa composição, a gente vai estar conversando sobre as linguagens, a matemática, as ciências naturais e as ciências humanas. A gente havia descrito isso no slide anterior, não é? A gente colocou até as disciplinas, então para facilitar o seu serviço. Língua portuguesa, artes, educação física, matemática, ciências naturais, que depois se transformam em química, biologia e física. Aí a gente vai ter história, geografia, para o ensino médio ainda filosofia, sociologia. Isso é a base comum, nós já havíamos falado. E aí a gente vai comentar algumas peculiaridades. A arte, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes. O ensino de artes, então, tem esse objetivo, promover o desenvolvimento cultural dos alunos, dos estudantes. E aí eu vou pedir sua atenção especial aqui, ó. As linguagens do ensino de arte serão a arte visual, a música, a dança e o teatro. Isso, senhores, foi uma atualização de 2016, lá no artigo 26, no parágrafo 6º. Então, agora, para que o ensino de arte seja ministrado, eu vou ter que trabalhar todas essas linguagens. Arte visual, música, dança e teatro. O artigo 26, outrora, tinha outra composição, artigo 26, parágrafo 6º. Foi alterada para essa. Então, fiquem atentos, é uma alteração de 2016, tudo bem? O ensino religioso é disciplina apenas do ensino fundamental e é de matrícula facultativa. Deve evitar o proselitismo. É essa a lógica aí para o ensino religioso. A educação física é integrada à proposta pedagógica da escola, é também obrigatória, como a arte, em toda educação básica, tá bom? Em toda educação básica. E aí, algumas pessoas têm a sua dispensa da prática, E o que é dispensado? Quem trabalha por 6 ou mais horas, quem tem mais de 30 anos, quem presta serviço militar com prática desportiva obrigatória, aqueles que possuem filho, que tem prole, ou doença grave no rol do decreto 1044 de 69, tá bom? Essas são as impossibilidades que dispensam da prática da educação física, mas ela é disciplina obrigatória, preciso lembrar. E aí a gente vai para mais algumas características. O ensino da história do Brasil deverá levar em consideração as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígenas, africanas e europeias. Você depois pode prestar atenção. O professor Carlinhos, gente, ele tem os olhos verdes europeus, o nariz africano e a boca carnuda indígena, tá bom? Vou deixar agora você pensando como é o professor Carlinhos. Quando eu voltar no vídeo, você preste atenção, tá bom? Olhos verdes, narizes africanos e a boca carnuda como os indígenas. E aí, ainda sobre alterações, em 2014, a gente teve aí a exibição de filmes de produção nacional, parecendo como
componente curricular complementar. E a escola vai ter que integrar isso à proposta pedagógica. Qual é a carga horária mínima? 2 horas mensais. Então, essa é uma alteração de 2014. Fiquem atentos, senhores. Tanto a alteração de 2016 quanto a alteração de 2014 são importantes e é preciso que vocês consigam estar atentos a elas, porque podem ser cobradas para fins de prova, ok? A parte diversificada, quem é que vai ter? A língua estrangeira moderna, pelo menos uma língua estrangeira moderna, que sempre a partir da 5ª série. Ou, né, quem trabalha com anos, a partir do 6º ano. E essa língua estrangeira moderna é de escolha da comunidade, gente. Todo mundo responde assim, qual a língua estrangeira? O que é a língua estrangeira moderna? O povo já fala? Inglês. Errado. Quem escolhe é a comunidade escolar. Por força da lei 11.161, gente, a ideia é a seguinte, que a prioridade seja para o espanhol. Né? O acordo do Mercosul traz essa ideia, né? Que no ensino médio, a gente vai ter aquela mesma ideia do ensino religioso. Oferta obrigatória do espanhol, mais uma outra língua estrangeira moderna. E no ensino fundamental, Carlinhos, aí a comunidade escolhe, mas vai dar preferência ao espanhol. Beleza? Então, a gente vai ter essa ideia. Então, relembrando aí, ó, pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada e, obrigatoriamente, a oferta no ensino médio, mas com matrícula facultativa, e no ensino fundamental, uma escolha, né, dando prioridade ao espanhol. Além disso, a parte diversificada também vai ter temas e eixos temáticos que vão ser escolhidos pela unidade. Aquela unidade é uma unidade que passa por grandes problemas de saúde pública. Então, a gente pode ter lá um projeto, uma parte diversificada que trata da saúde pública? Pode. Pode ter projetos de leitura, de redação, de contato de raciocínio lógico, né? São diversas disciplinas ou componentes que podem ser incluídos na parte diversificada para o trabalho com os alunos e vão ocupar uma carga horária dentro do currículo. Tá bom? Vamos em frente. Música, ainda falando de currículo, o currículo é conteúdo obrigatório, mas não é uma nova disciplina, né? Então, música é conteúdo obrigatório. Deve se encaixar em todas as áreas do currículo, não só em artes. Então, música está muito próximo do ensino de arte, mas não é apenas da disciplina artes. Pode ser trabalhado em qualquer outra disciplina. Os currículos do ensino fundamental e do médio vão incluir princípios de proteção e de defesa civil, de educação ambiental, de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Então, preciso trabalhar isso aqui também, junto com os conteúdos que já existem. É obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena para o ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas, tá bom? Todo currículo deve ter isso aqui, o trabalho com o estudo de história e cultura afro-brasileira, mas em especial vai estar dentro da disciplina de educação artística, de literatura e de história brasileira, tá bom? Já que eu falei de história e cultura afro-brasileira, lá nas disposições finais, a lei diz que o dia 11 de novembro será o dia da consciência negra. Tá bom? Então a lei já trouxe essa informação para facilitar o trabalho aí do currículo. Senhores, para que a gente continue, eu vou parar aqui agora. Então olha para mim. No nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre as diretrizes do currículo, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Não se perde, a gente ainda está trabalhando as regras da educação básica. Tome bastante nota do que você está fazendo neste momento, porque são as características principais da Lei de Diretrizes e Bases. Um abraço e até o próximo vídeo.